Horário, 1h30 da tarde, não é? Participações das personalidades da nossa região e do Brasil aqui pelas bancadas do programa para debater com você ao vivo, não é? Os temas e os assuntos que fazem a pauta aqui do nosso dia a dia na Baixada Santista. Lembrando sempre que a gente debate, claro, e discute também com você os temas de interesse nacional. Segunda a sexta, 1h30, programa ao vivo, reprise às 8 da noite e 2 edições do Painel Weekend nos finais de semana, não é? Sábado, 3 da tarde e uma outra no domingo às 5 da tarde. Telefone sempre aberto, você liga para cá, entra em contato com a nossa produção, envia a sua pergunta, o seu comentário, sua opinião sobre os temas que a gente debate aqui no painel regional. 30 14 52 81, sempre à sua disposição. E pelas redes sociais, também um espaço importante, facebook.com/painel regional TV para a sua mensagem. Com a gente aqui nesta edição do painel, sempre tecnicamente pelo lado esquerdo aqui, minha esquerda, evidentemente, Heraldo José dos Santos, mais uma vez conosco, e o vereador Júnior Bozella, do PSDB de São Vicente, também participa com a gente aqui nesta edição. E à minha direita, Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista também habitual do painel, mais uma vez conosco. Sempre na abertura, manchete dos parceiros do dia a dia, né, aqui do painel, caso do DL, Diário do Litoral, circulando pela cidade, pela região, nesta segunda-feira. Está aí a manchete: VLT abandonada em São Vicente. Né? Manchete exatamente direcionada à área de atuação, não é? Ao local de atuação aqui do vereador Bozella. Mato Alto, diz aqui a manchete, encobre partes da obra no trecho entre as estações Mascarenhas e Barreiros. Está certo? O Heraldo recebe aqui o DL, repassa por favor ali ao Júnior Bozella, e o nosso Manuel Rogério ganha também a edição de hoje do Jornal Diário do Litoral. E a gente já aproveita para agradecer e cumprimentar os presentes. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bem, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Cumprimentar aqui o vereador Júnior Bozella, o nosso querido advogado Manuel Rogério e a Camila Aloy, que hoje está aqui, né, substituindo a Daniela. Muito bem. Vereador Júnior Bozella, do PSDB de São Vicente, não sei se devo dizer ainda no PSDB, né? Ou firme no PSDB, mas depois, ao longo do programa, vamos discutir esses detalhes do que acontece na política vicentina. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Tudo bem. Prazer, mais uma vez, estar presente com vocês, cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham, companheiro Heraldo, você, o Boturão, Manuel, Camila, né? Simpática Camila. Então é sempre um prazer e estamos à disposição. Muito bem, Manuel Rogério conosco também, mais essa edição do painel regional, também prazer em tê-lo a bordo aqui mais uma vez. Tudo bem, não é, Manuel Rogério? Tudo bem, o prazer é todo meu. Uma boa tarde especial aos telespectadores, ao doutor Heraldo, ao vereador Bozella, a você, Boturão, e a Camila. Eu que estou aqui, acho que eu trouxe o frio de Campo de Jordão para cá, porque eu estou tremendo, viu, Boturão? Vamos providenciar aqui um protetor aqui para o Manuel Rogério nessa edição do painel regional. 30 14 52 81, ligue para cá, participe conosco, facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional e acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, o painel vai para o YouTube para você rever como preferir o programa por inteiro ou os trechos que julgar mais interessantes. E durante a apresentação está com a gente aqui mais uma vez para acompanhar a sua participação e a produção da nossa equipe, a nossa Camila Aloy. Tudo bem, né, Camila? Olá, tudo bem, Boturão? Boa tarde aos convidados. Boa tarde para você de casa. Nosso Facebook já está aberto aqui, aguardando a sua participação. Mande suas perguntas para os nossos convidados, que eu estarei passando aqui para eles. Muito bem. Então, antes das suas perguntas, né, antes da gente falar mais direcionadamente, aí, mais precisamente sobre a política de São Vicente, o dia a dia da cidade, enfim, o que está acontecendo nessa importante cidade, hoje, eu não sei se as pessoas ficaram surpresas, se não ficaram surpresas, porque havia já uma expectativa com relação a isso, né? Mas José Dirceu, ex-presidente nacional do PT, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, foi preso mais uma vez, né? A nova etapa da Operação Lava Jato, né, para a Polícia Federal, ele é considerado um dos responsáveis pelo esquema de corrupção na Petrobras e para os órgãos competentes, né, que atuam, o Ministério Público principalmente, né, ele teria feito na Petrobras basicamente o mesmo,
sistema que foi utilizado no processo do mensalão. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Também com o Zé Dirceu foi preso Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão dele, né, e sócio na empresa JD Consultoria. O JD, evidentemente, não precisa explicar o que é que significa, né? Roberto Marques é um ex-assessor do ex-ministro, também preso. Fernando de Moura, um lobista, ao lado de Olavo de Moura. Pablo Kipersnit, também preso. E ainda o funcionário Celso Araripe, funcionário de carreira da Petrobras. Ficou surpreso, meu caro Manuel Rogério, com esta notícia? Eu fiquei surpreso, sinceridade, porque já havia os advogados do José Dirceu, não estou aqui para ser advogado, quanto mais do José Dirceu, mas a gente tem que comentar os fatos de direitos que o Brasil está presenciando. Os advogados do José Dirceu já haviam impetrado um mandado de segurança preventivo e na ocasião, o próprio judiciário se manifestou no sentido de que não havia perigo à prisão, ou seja, é como se tivesse dado um salvo-conduto para ele. E agora a Operação Lava Jato, é claro que é outro juiz que determinou a ordem, expediu um mandado de prisão contra o José Dirceu, o irmão dele e essas pessoas que você mencionou. O que me preocupa, eu fico contente pelo trabalho da Lava Jato, acho que é um trabalho interessantíssimo, é um trabalho em que os procuradores, o juiz, a Polícia Federal está se debruçando sobre as questões que são colocadas em pauta e estão trabalhando muito no sentido de moralizar a política brasileira através da apuração dos fatos criminosos que estão sendo denunciados, mas é preciso que as nossas garantias individuais, garantidas pela nossa Constituição no artigo 5º, sejam observadas. Não é porque estamos diante de uma questão de clamor público que vamos rasgar a Constituição, principalmente as nossas garantias fundamentais. Afinal, qualquer um de nós pode, porventura, precisar disso em qualquer situação corriqueira. Você acha que cabe essa avaliação nesse caso aí, do ex-ministro? Sim. Eu acredito que esteja sido decretada uma prisão temporária para efeito da investigação, mas eu penso que neste momento, para dar mais credibilidade, para não dizer que estamos fazendo uma situação, uma pirotecnia, acredito que daria mais credibilidade se apenas deslocasse essa pessoa para ser interrogada e depois soltasse e deixasse ele sob a vigilância que ele está. Porque hoje ele não manifestou nenhum interesse de deixar o país, alguma coisa que causasse prejuízo à instrução criminal, prejuízo à ordem pública ou prejuízo à aplicação da lei penal. Tanto é que ele já foi preso, foi solto. Então, uma pessoa que se coloca à disposição da justiça. Vou citar aqui, o que eu estou defendendo aqui não é José Dirceu, não é nenhum mensaleiro ou nenhum envolvido com o Petrolão. Eu estou defendendo aqui os nossos direitos e garantias individuais. Eu penso que, apesar do clamor público, o judiciário e o Ministério Público não pode ficar seduzido por isso a ponto de não ter essa sensibilidade de não observar os nossos preceitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição Federal. Muito bem, é importante isso que o Rogério está colocando aqui, né? Porque alguns defendem a tese que etapas estariam sendo queimadas e que nós estaríamos vivendo aí um momento de exceção no país, né? Um descumprimento da nossa Constituição. E se isso é bom para uns hoje, pode ser ruim amanhã, né? Se é ruim para o seu vizinho, você fica quieto, cuidado que um dia isso pode acontecer na sua casa, né? É o que defende aqui o Manuel Rogério, não sei se o Heraldo concorda, o Bozella também quer ouvir, o tema é importante, né? Não, o curioso é que a presunção da inocência só tem valido ou sido despertada assim para os poderosos, porque se você olhar a massa carcerária, está cheio de gente ali que não foi sequer avaliada pela justiça, não foi submetida a uma sentença judicial e está enchendo os nossos presídios lá, situação também de absoluta presunção de inocência. Agora, o Zé Dirceu, ele já estava temeroso de que isso poderia vir a ocorrer, porque foram 3
habeas corpus preventivos que ele impetrou, e eles não foram concedidos, doutor Manuel Rogério, não porque a justiça entendeu que ele fosse inocente ou coisa que o valha, é que naquele momento não havia nenhum elemento, nenhum indício suficiente para que ele se socorresse desse remédio jurídico. Agora, essa prisão dele, eu acredito que seja mais no sentido de fazer com que os investigadores aí da Lava Jato tenham acesso a eventuais documentos. Agora, basta lembrar, quando ele estava preso no mensalão e que tinha que pagar aquela multa, ele disse que não tinha dinheiro. E foi feita uma vaquinha e acho que em menos de 24 horas, Boturão, se arrecadou lá mais de... Foi para ele ou para o José Genuíno? Primeiro o Zé Dirceu, depois o Genuíno, né? E depois veio à tona aí a confirmação de que ele havia recebido valores, propina, né, do Petrolão, já dessa investigação da Lava Jato. Então eu acho que a prisão dele também é considerada legal, essa prisão temporária, e vamos ver aí o que o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República apresenta em termos de provas, que ou ele permanece preso junto com os demais, ou será concedida a liberdade a ele. Muito bem. Júnior Bozella, que vive a política diariamente, claro que está acompanhando de perto essa questão toda que envolve a Lava Jato, né? E caso o Zé Dirceu tope fazer uma delação premiada, eu brincava aqui com o Manuel Rogério, seria caso, antes do programa começar, né? Seria caso de um pool nacional, né? De emissoras de televisão, rádio, todos os sites juntos, porque tem gente que diz que se ele abrir a boca cai a República. Olha, eu entendo o seguinte, a questão do judiciário, ela, muito bem colocada pelo doutor Manuel, ela tem que ser balizada no nosso país com relação até as instituições, as que investigam, as que punem, enfim, a Polícia Federal às vezes ela age com uma certa pirotecnia, em alguns casos, sem realmente evidenciar os fatos, ainda com a falta de alguns elementos concretos para que se possa fazer aí as prisões. Eu entendo que no nosso país, por muitos anos, a sensação era que tudo acabava em pizza. Quando se investigava, principalmente os crimes de colarinho branco, envolvendo os políticos, os grandes políticos envolvidos nesses esquemas, a população tinha essa sensação que nada ocorreria, que nada ia acontecer, e hoje tem sido provado o contrário, que as instituições têm agido de forma imparcial, independente, e tem prendido muita gente com evidências. Agora, eu entendo que na questão do Zé Dirceu, como foi colocado, ele tentou por diversas vezes o habeas corpus preventivo, quer dizer, então já existia aí essa sinalização com relação à sua possível prisão num determinado momento, e tem que se investigar, tem que ser aquele que realmente descumpriu, ele precisa ser punido. Então acho que tem muitos que realmente devem estar sem dormir, né, com essa possibilidade da delação premiada, que também é um outro assunto que tem que ser discutido, né, porque a delação premiada ela não é simplesmente ir lá e falar e depois não provar. Isso é que nem às vezes você soltar um saco de pena num prédio de 10 andares, aí as penas, você não tem como você juntá-las novamente. Então aí a imprensa acaba explorando de alguma forma e depois não se prova nada contra aquela pessoa. Então eu acho que o país ainda necessita balizar algumas questões no âmbito jurídico, até para preservar a moral e a idoneidade de alguns que, por hora, podem ser investigados, mas que eventualmente não tenha nada provado contra si. Em questão... Essa questão que foi colocada aqui, repito, não sou advogado do José Dirceu, tem uma simpatia pelo trabalho da Lava Jato, pelas pessoas que estão dando muito de si, porque um trabalho desse demanda perder final de semana, perder férias, dias e noites, abdicar de estar com a família, porque aquele grupo, essa equipe que está trabalhando nisso, eles estão mais tempo junto do que com sua própria família, porque é um trabalho que demanda muita atenção, muito detalhe. A minha preocupação em relação a tudo isso é no sentido de que toda essa operação não aconteça igual aconteceu com a Operação Satyagraha, que no final foi quando você passa para o duplo grau de jurisdição, quando você vai rever a matéria que o juiz monocrático deu sua decisão,
são apurados com mais detalhes, mais pormenorizadamente, as questões processuais. Então, alguma nulidade venha a jogar por água, por terra abaixo, todo esse trabalho dessa Operação Lava Jato. Então é isso que eu fico preocupado, na ansiedade de solucionar, de dar uma resposta mais rápida para a sociedade, a Operação Lava Jato possa estar ultrapassando algumas etapas que são prioritariamente tem que ser observada e com isso está causando uma nulidade que lá no Supremo Tribunal Federal, nos graus superiores, possa vir tudo ser anulado. Aí você entra já matéria de prescrição, como já aconteceu em outras operações. E imaginar que não vamos criar um Dom Quixote igual aconteceu com aquela que o delegado Protógenes acabou até depois se candidatando a deputado federal, foi eleito e assim por diante. Agora, o Rogério, Heraldo e vereador Bozella, é um começo de semestre complicado, uma pauta pesadíssima no Congresso Nacional, a questão do Tribunal de Contas da União para julgar as pedaladas ou não, né, da presidente Dilma no fechamento do governo anterior, né, no final de 2014, e essa questão que envolve uma nova prisão do ex-ministro José Dirceu. Isso pode complicar mais ainda o governo Dilma, ferver mais ainda essa queda de braço entre o Congresso Nacional, a Câmara principalmente, e o Palácio do Planalto. E o que o povo quer saber, né? A inflação vai ser controlada, vão segurar os preços, a economia vai melhorar, basicamente. Tem alguma influência essa situação criada hoje? O que você vê? Vocês três, né? Você que manda aí, acho que todo mundo com você. Só fala o Sérgio Moro? A imagem dele parece Sérgio Moro. O Rogério lembra um pouco a imagem do juiz Sérgio Moro. Curioso, é uma honra, porque é um juiz hoje de pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas mandou prender, notoriedade nacional é uma mandou honra. Prender lá o cidadão. Manda prender, tá certo. As pessoas querem saber, basicamente é isso. Vai dar em quê? Isso a gente não pode... Eu penso no nosso As pessoas querem saber do supermercado, da feira. No nosso contexto econômico, eu comentei com você até nos bastidores, Boturão, que se a economia tivesse indo bem, eu acho que pouca coisa em relação... Não estaria dando tanta importância à Operação Lava Jato. Se a economia tivesse indo... É o modus operandi do brasileiro. O brasileiro, primeiro, ele quer saber do bolso. Aí é a cultura, né? Nossa cultura é essa. Agora, como a economia está indo mal, e essas notícias que veiculam aí diariamente, elas acabam agravando ainda mais o nosso cenário econômico, porque a economia tem que ter credibilidade, você tem que ter confiança para investir, e você não vê isso, você só vê um cenário de estagnação e um cenário político que demonstra que o governo federal ele vai ter muita dificuldade para aprovar projetos necessários, principalmente o projeto de ajuste fiscal. Para quê? Para aqueles que estão lá fora, que vão injetar dinheiro no Brasil, acreditem no Brasil. Porque o nosso problema está sendo credibilidade agora. E se não injetar dinheiro no Brasil, o Brasil perder mais uma qualificação no setor de investimento, que é o que dá credibilidade para o investidor estrangeiro investir, menos dinheiro vai ter no Brasil, menos dinheiro vai circular e a nossa economia vai estagnar mais ainda. Mais um problema para o governo Dilma, a prisão do Zé Dirceu, você vê assim também, Bozella? Olha, eu entendo que a instabilidade econômica, ela deve-se muito também à instabilidade política. Então, quanto mais crise, quanto mais se deflagra operações, quanto mais prisões ocorrem, quanto mais se acua o Congresso Nacional, acho que pior as coisas vão ficar. Esse segundo semestre ele vai ser perverso, né? Eu acho que para todos nós brasileiros, já pelo caos instalado, pelo acúmulo de desgovernos, enfim, o acúmulo de problemas que já vem ao longo desse governo do PT, fazendo com que as pessoas realmente percam o seu poder de compra, o seu poder de consumo. Quer dizer, a economia ela já vive um problema que não é de hoje, não é com a crise política, não é com a crise da Lava Jato, etc. Mas a partir do momento que o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, se vê também acuado nesse processo, ele faz as suas reações, ele ataca para poder se defender e é lógico que isso gera uma instabilidade econômica. Automaticamente no dia seguinte o dólar sobe, a bolsa cai e etc. Então a crise política ela não tem data para acabar no país.
a tendência é que ela se agrave cada vez mais. A presidenta Dilma, ela perdeu o controle, ela não consegue articular com o Congresso, com os deputados, com os senadores, ela tem um poder de interlocução muito, muito fraco. Fez uma reunião recentemente com os governadores, que é história para inglês ver, quer dizer que não vai se resolver absolutamente nada. O que ela se discutiu com os governadores, os representantes dos estados brasileiros, eu acho que baixou a credibilidade dela, inclusive. O Brasil acaba de ter a sua nota de crédito rebaixada, quer dizer, então é um problema muito sério. Eu não vejo grandes perspectivas, e eu só entendo que cada vez mais, quando se bate no bolso do povo, a minha preocupação maior é o seguinte: o caos social que vai se instalar quando começar a se aplicar o contingenciamento nos programas sociais. Uma hora que tiver que cortar o Bolsa Família, enfim, isso aí que é a grande preocupação que o brasileiro, todos nós brasileiros que vivemos em sociedade, devemos ter para os próximos meses. Heraldo, para fechar esse bloco aí, Olha, mais pedra no caminho? E o curioso, antes mesmo da prisão do Zé Dirceu, ontem no estado de São Paulo, o Tarso Genro, que é um dos articuladores do Partido dos Trabalhadores, ele deu uma entrevista dizendo que o modelo do PT de fazer política já se esgotou. Ou o partido muda, ou realmente 2018 vai ser fácil, ou para o PSDB ou para o PMDB. Mas ele mudou de Malicuia para o Rio de Janeiro, né? Mudou para o Rio de Janeiro. Estaria articulando lá a formação de uma nova frente partidária, talvez, um novo partido, enfim, né? O PT, nos últimos anos, se vinculou ao PMDB para garantir a eleição dos governadores do PMDB no Rio de Janeiro, né? E o Tarso Genro tá por lá, pelo Rio de Janeiro, acho que exatamente por isso. E o Zé Dirceu sempre foi também uma liderança forte, chegando a agrupar mais de umas tendências, né? O PT é formado por várias tendências. E a prisão dele realmente... O que o Tarso sugeriu, na verdade, é que a Dilma lance mão de algumas reservas para aliviar um pouco o peso desse ajuste que está sobre o povo, porque do contrário, 2015 ano perdido, já se fala que 2016 será a mesma coisa. Quer dizer, realmente a economia não suporta esse tipo de coisa. Aliás, primeiro intervalo, né? Primeiro intervalo da semana aqui no Painel Regional. Voltamos já, inclusive com algumas participações aí dos nossos telespectadores, em instantes. Estamos voltando, segundo bloco aqui do nosso painel regional, com o Heraldo aqui conosco mais uma vez, vereador Júnior Bozella, do PSDB de São Vicente, Manuel Rogério conosco, e o telefone segue aberto aí, 3014-5281, pelas redes sociais do facebook.com/painel regional TV. A Camila está atenta aí à sua participação. E já temos alguma pergunta aí, Camila? Sim, comentário, enfim? Participações aqui pelo nosso Pois não. telefone. O Manelão do Bitaru mandou uma pergunta para o nosso vereador. Nesta quinta-feira fiz uma denúncia no jornal A Tribuna de superfaturamento da merenda escolar. Isso não é de obrigação dos nossos vereadores averiguar? Esses vereadores que apoiam ou apoiavam esse desgoverno estão virando as costas para a população? Não está na hora da nossa Câmara ter outra postura em favor da população? Até quando o nosso prefeito vai continuar com esses desmandos? Superfaturamento da merenda em São Vicente. Nós tivemos um problema desse tipo em Guarujá também, né? Bom, de fato, o que acontece com relação à merenda, Bozella, para a gente poder passar para o telespectador aí, e o que é que, claro, você como vereador, a Câmara, enfim, pretendem fazer ou já estão fazendo? Olha, eu acho que a Câmara tem a obrigação de se posicionar. Não pode existir uma omissão por parte do Poder Legislativo. Acho que tudo que vem ocorrendo em São Vicente ao longo dos últimos 16, 20 anos tem que ser posicionado, tem que ser trazido ao público. Eu estou muito à vontade com relação a algumas questões, seja ela qual for o tema, porque a minha postura sempre foi desde o início do meu primeiro mandato, que é o atual, em janeiro de 2013, eu sempre me comportei como um parlamentar independente. Eu denunciei as questões do PGU, que é a questão da internet gratuita no nosso município. Eu denunciei as questões da obra do Teatro Municipal, abri uma comissão de inquérito na Câmara Municipal, porque todo o dinheiro foi aplicado e a obra não foi entregue. Como também denunciei a questão dos recursos do canal do Catiapuã, que foi aplicado mais recursos do que a obra em si foi executada. As construções das creches na cidade de São Vicente, que muitas delas também se arrastam ao longo de muitos anos no nosso município, não somente no atual governo. Eu acho que tanto o atual quanto o passado, eles têm as suas responsabilidades, a sua parcela de culpa. Então, a gente não está aqui para defender o prefeito A, ou o prefeito B, ou o partido X, ou o partido Y. A gente está aqui para defender os interesses da população. Eu, antes de chegar aqui ao programa, eu vim de uma reunião da prefeitura,
né? Lá estava tendo uma manifestação, mais uma, porque já virou corriqueira as manifestações na frente do Paço Municipal, cada dia com relação ao tema. Então acho que hoje a cidade ela vive um caos generalizado. Não há um setor hoje da prefeitura que não apresenta algum tipo de problema. Eu entendo falar que nisso que você colocou agora, os salários caíram direitinho no o que se discute agora é o atraso da cesta básica, né, e também o pagamento parcial do 13º dos que fazem o aniversário no determinado mês. E, enfim, eu acredito que com relação a todas essas denúncias, porque assim, não é só a denúncia da merenda, né? Você tem o problema do centro de convenções que foi criado na atual gestão, o problema da merenda, que é da atual gestão, o problema da robótica, que é da atual gestão, que eu já venho também questionando, distribuindo ofício para o secretário da Educação. Aí você tem o problema que se acumulou ao longo dos anos, que são das dívidas, né, com fornecedores, enfim, etc. Como eu já citei aqui, o problema do Teatro Municipal, do canal do Catiapuã, enfim, do PGU, que é a internet gratuita. Então, assim, são problemas que a gente que a cidade de São Vicente se acostumou, né, a ter, e não há nenhuma medida que se consiga resolver. Eu tenho conversado com os vereadores e eu falei que eu vim, antes de chegar ao programa, eu estava na prefeitura. Eu fui procurar o prefeito, porque com relação à manifestação dos servidores, também a prefeitura tem a responsabilidade de pagar o salário dos servidores no dia 30 e tem até o 5º dia útil para pagar os seletistas. Depois vem a questão dos funcionários das creches, dos SECOFs, das APMs. Por exemplo, tem escola fechando em São Vicente. Quer dizer, isso é um absurdo. Como é que você pode? Hoje o Jorge Berrenbach, que é uma escola no Jardim Rio Branco, está paralisada. São 3.500 alunos. E outras 72 creches no município, que tem um trabalho fundamental na questão social, elas estão já com as suas portas prestes a fechar, porque estão entrando no 3º mês de atraso no repasse. Eu me comprometi com todas as entidades, com as 72 creches, com os 26 SECOFs, para que na quinta-feira, através da Comissão Especial de Vereadores, na qual eu presido, que cuida dos assuntos da educação, convocar o secretário de Educação e o secretário da Fazenda, para que eles possam sim dar uma explicação e dar um panorama da situação e alguma projeção do que irá acontecer. O que não dá mais, Boturão e telespectadores, é a gente ficar no vazio, sem o mínimo de satisfação. O governo precisa dar uma satisfação. Eu acho que São Vicente entrou numa fase do quanto pior, melhor. Eu acho que isso é um tremendo equívoco. Lá atrás, quando o prefeito Billy fez a opção de romper com alguns partidos, enfim, no caso ele rompeu particularmente com o ex-deputado, o estadual Luciano Batista, porém o PTB, que é o partido do deputado, se mantém na base do governo. Através lá tem o sobrinho do deputado, o vereador Diogo Batista, que compõe a base do governo. O Billy, ele fez uma opção e nós entendemos ali naquele momento que era um processo de ruptura com o PSDB. O Billy, quando rompe com o PSDB e se antecipa o processo eleitoral, da forma como se antecipou na cidade de São Vicente, isso é muito ruim, porque você acaba deixando o governo para um segundo momento. E nós precisamos preservar a governabilidade. Eu me coloco à disposição do prefeito, na condição de vereador, desde o primeiro dia de mandato, para atuar em benefício dos interesses da população. Não adianta eu vir aqui publicamente e ficar avacalhando, xingando o prefeito. A gente não está aqui para isso, Boturão. A gente precisa ter responsabilidade. O prefeito precisa criar um gabinete de crise, ele precisa governar junto com a Câmara Municipal. Acho que os vereadores precisam se unir nesse momento. Quando eu falo do PSDB, eu lá atrás, e eu agora, a gente pega aqui, eu estou lendo no Diário do Litoral, olha, o VLT abandonado em São Vicente. A manchete, inclusive. Hoje o Jornal A Tribuna também traz... Eu ia comentar isso, como pedir para você também comentar sobre isso, só para fechar essa questão que foi levantada aí pelo telespectador, perfeito, a questão das merendas. Há uma investigação, então? Eu ouvi o presidente da Câmara, o Alfredo Moro, uma declaração de que ele abriria uma comissão para se fazer a investigação. Eu acho que esse é o papel do Legislativo. Acho que tudo aquilo que paira de dúvidas, eu acho que a Câmara tem sim a obrigação e o dever de investigar. Como eu já citei aqui outros tantos exemplos, na qual eu particularmente tenho tomado as atitudes para buscar as investigações. E estarei acompanhando também a questão do caso da merenda escolar. Não sei se o Rogério e o Heraldo querem entrar nesse tema também, não? Eu achei interessante o vereador falou em questão da Câmara Municipal de São Vicente estar colocando tudo em pauta, tudo em discussão, porque uma coisa que me chamou a atenção, até em leitura rápida
no Diário do Litoral aqui de Santos é que hoje a Câmara de Santos convoca o vice-prefeito de Santos para também dar explicações a respeito de o porquê que ele foi demitido a bem do serviço público quando ele ocupava um cargo na Secretaria de Segurança Pública. Então esse é o papel Estado, né? do Estado. Esse é o papel do Legislativo. O prefeito hoje de Santos tem a sua maioria na Câmara, mas não é por causa disso que a Câmara de Santos vai deixar de apurar uma irregularidade, ou porventura, ou apurar, ou deixar esclarecer para a população essa questão envolvendo o vice-prefeito, como é o caso de vocês de São Vicente, que se está tendo denúncia, independente do prefeito Billy ter a sua maioria, mas a Câmara Municipal vai apurar, e é isso que a população quer. A população quer o quê? Que todos aqueles que nos representam, que foram eleitos para nos representar, que levem essa discussão a fio, para que seja apurada e não reste nenhuma dúvida em relação à denúncia. Até porque aquela pessoa que está sendo denunciada, ela sempre quer mais que tudo seja apurado para que ela demonstre a sua idoneidade. Reinaldo, quer alguma questão com relação a esse tema não, ainda? Eu queria só indagar o vereador, porque eu lembro que no início do governo, se o senhor for muito próximo a ele, inclusive na campanha, o seu pai, ex-vereador, também atuou muito forte. Quase ninguém acreditava no Billy, né, na época da campanha. E eu recordo também que num programa aqui mesmo no painel regional, o senhor havia dito que havia rompido com o prefeito, porque ele não, ao longo desses 2 anos e pouco, não estava dando as respostas, né, que os munícipes esperavam, daquilo que ele falou em campanha e também nos primeiros meses de governo. Qual que é a sua situação hoje em relação ao governo mesmo? Olha, eu acho que é um modelo, né? Quando eu digo que o atual governo não cumpriu aquilo que a população criou de expectativa, é justamente porque em São Vicente se acumulou aí nos últimos 16 anos um modelo de governo. E quando o Billy foi encarado ali como a opção, queria traduzir a vontade do povo com relação a quebrar aquele sistema dos 16 anos de governo do PSB, no primeiro momento nós imaginávamos que isso iria ocorrer. E ele infelizmente não conseguiu traduzir essa vontade na prática. Talvez por algumas questões que ele mesmo coloca, dívidas, etc. Mas assim, essa questão de ficar transferindo o problema e a responsabilidade, eu acho que não é benéfico absolutamente a ninguém. Eu acho que assim, a cidade hoje ela tem um vice-governador, ela tem um deputado estadual. Eu acho que assim, a união das forças, elas são fundamentais para salvar os destinos da cidade. O prefeito pelo falha menos nesse aspecto com relação de manter a preservar uma distância exagerada com relação ao vice Márcio França? Eu acho muito ruim essa briga entre Billy e Márcio França. Eu acho que não é nada benéfico. E eu estava citando aqui a interlocução que nós mantínhamos junto ao governo do Estado através do PSDB. A partir do momento que há um rompimento, você perde essa interlocução. É evidente que a cidade depende muito das ações do governo do Estado. Eu tive recentemente em visita ao gabinete do vice-governador, conversamos, protocolei alguns ofícios com relação às obras do governo do Estado, como prioritariamente a Escola Técnica da Área Continental, que é um dos projetos do nosso mandato, é um pedido meu particular ao governador Geraldo, que assinou o convênio, que nos atendeu e que a gente está esperando que essa obra saia do papel. Assim como o problema da Ponte Penso, que toda hora existe um atraso, como o problema dos viadutos, que toda hora existe um atraso, isso vai prejudicando toda a sociedade, como o problema da construção do presídio. Então, eu acho assim, quando não se conversa, quando não se tem união, fica difícil de você buscar a solução. Então, eu tive a possibilidade de estar conversando com o vice-governador nesse sentido, para que a gente junto consiga enxergar a gestão necessária para que o governo do Estado atue e São Vicente, de alguma forma, o prefeito também venha fazer a sua gestão e não se eximir mais das responsabilidades, buscar os caminhos para dar uma satisfação daquilo que é de responsabilidade do Tesouro Municipal e da Prefeitura. Pegando o gancho aqui, vereador Bozella, com relação a essa manchete que a gente apresentou na abertura do Diário do Litoral, o VLT abandonado em São Vicente, né? E fala-se aqui com problemas de mato, problemas de manutenção nessas regiões onde ficam aqui as estações Mascarenhas e Barreiros, né? Aqui o problema é do município, o problema é do governo do estado, parece que é mais direcionado à prefeitura, a questão Sim. de manutenção. É isso que está colocando? Tudo que eu tenho passado sistematicamente ali pelo local, e lá você tem o problema seguinte, a obra está parada,
como os viadutos também estão parados. E hoje, e eu estava lendo aqui a matéria do Diário do Litoral, diz que assim que os viadutos tivesse concluído a sua parte com relação ao trecho do Barreiros, ali que vai passar por cima do VLT, o problema seria sanado. Só que os viadutos já não têm previsão para serem concluídos antes da temporada de verão, que é um problemão social também. Um absurdo, a empresa está parada, não está recebendo. Então, assim, eu não sei se essa guerra entre Prefeitura de São Vicente e Governo do Estado é benéfica para a população. Então, a gente começa a entender que começa a existir um boicote tanto de um lado quanto do outro. Isso não pode vir a existir. Por mais que o Governo do Estado esteja fazendo contingenciamento, eu acho que a gente precisa se aplicar com relação aos assuntos do município de São Vicente para que o caos não se instale definitivamente. Então, assim, manutenção do entorno da obra do VLT. Por hora, quando se derruba entulho, quando se joga lá o lixo, a Prefeitura tem a obrigação de passar e recolher. Evidente que quando a obra estiver entregue, tiver toda ela concluída, a empresa responsável, vai existir lá o consórcio, enfim, alguém que vai responder pelo serviço, terá a responsabilidade de fazer a manutenção do entorno, preservar a infraestrutura. Mas sempre limpeza é responsabilidade do governo municipal. E eu acho o seguinte, ô Boturão, eu faço aqui um apelo publicamente, eu acho que o prefeito Billy precisa sim criar um gabinete de crise, ele precisa se aproximar de todos os pares da Câmara Municipal para que a gente junto consiga tirar a cidade dessa situação. Eu acho que o governo do estado, por mais que eu tenha perdido, de certa forma, um pouco essa interlocução através do PSDB, mas eu sempre lutei pelos interesses da cidade. Em determinado momento, houve uma queda de braço, e eu falo isso aqui tranquilamente porque eu tenho os documentos em mãos, inclusive eu fui penalizado na minha campanha de deputado estadual, me tiraram do programa eleitoral do partido por ter enfrentado, na época, o chefe da Casa Civil, o Edson Aparecido, com relação a um processo que estava parado na Casa Civil, que era a liberação do recurso do DAD, da Biquinha, enfim, da obra do Itararé. E eu acho que também essa questão de penalizar a cidade com recursos por causa de briga de eleição é um crime. Isso não se deve fazer. Por isso que eu fui lá e lutei pelos interesses para a liberação. O governador veio na Baixada, eu juntei os comissionários, permissionários da Biquinha, mostrei para o governador que o que estava acontecendo era um absurdo, que estavam prejudicando pessoas de bem, de família, trabalhadores. O governador passou a mão no telefone e falou: estou com o vereador Bozella, ligou para o secretário de Planejamento, nós precisamos remanejar o recurso do DAD, que teve lá uma certa truculência na relação, se perdeu a verba por parte da Secretaria de Estado de Turismo, mas o governador fez repor através da Secretaria de Planejamento. Essa interlocução precisa voltar a existir para que esse tipo de problema não volte mais a ocorrer na cidade de São Vicente. Rogério, pois não. Eu quero já iniciar pedindo desculpa pela indelicadeza da minha pergunta, mas eu tenho que perguntar, eu acho que é a expectativa de quem nos assiste. O senhor já tem um discurso firme, definido, o senhor já não fala mais como um tucano. E o senhor é um jovem vereador de destaque aqui na cidade de São Vicente, certamente deve estar sendo muito assediado nesse momento de possibilidade de estar trocando o partido para as próximas eleições. É claro que não se abriu nenhuma janela que afaste qualquer questionamento sobre infidelidade partidária, mas nós sabemos que a dança das cadeiras já começou e que, repito, você como um jovem e promissor político da cidade de São Vicente já deve estar sendo bem assediado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, tem muitas perguntas aqui chegando pela Camila e na volta o Bozella responde, a gente dá sequência a participações dos telespectadores. Muito bem, estamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição. Passa rápido, né? Aqui no painel regional com o Heraldo, com o vereador Júnior Bozella, do PSDB de São Vicente, o Rogério, e as participações importantes com os nossos telespectadores, com a Camila, tá certo? Como o tempo está indo rápido, né, eu peço ao Bozella, então, que acelere um pouquinho a resposta para a gente entrar em outros assuntos, né? Tá, okay. O Manuel Rogério colocou você como um possível pré-candidato. A noiva. A noiva, porque o PSDB está acenando aí com uma possibilidade de não lançar candidatura própria, né? E você está se colocando aí como um pré-candidato a prefeito.
Olha, É o caminho aí, sair do partido, Olha, não sair, enfim. eu não tenho nenhum interesse de deixar o PSDB. Eu sou vereador eleito pelo partido, fui presidente do partido, nós resgatamos a história do partido na cidade de São Vicente, que há anos ficou a reboque do PSB. Isso não é uma crítica, mas assim, a gente construiu e fez o partido ter independência. São 5.000 filiados, foi realizada uma eleição legítima no último dia 17 de maio, com 2 chapas concorrentes, mais de 500 votantes apareceram. Então o partido ele é democrático em São Vicente. E eu, automaticamente, na condição de vereador e suplente de deputado estadual, com meus quase 50 mil votos, é natural que as pessoas acabam colocando a gente numa condição de candidato a prefeito, enfim, outros partidos também nos procuram. É evidente que existe essa conversa entre PSB e PSDB, até porque o governador é do PSDB e o vice é do PSB, e na cidade de São Vicente é o domicílio eleitoral do vice-governador. Então há um estrangulamento nesse sentido, eles passam as lideranças regionais a traduzir uma suposta vontade do Palácio, mas isso nunca se discutiu com a base, com a militância. Então acho que isso é um crime. Eu acho que é uma vergonha, é uma traição. Não pode os representantes daqui da Baixada, do PSDB, os deputados que vão a São Vicente e buscam seus votos, virarem de costas para esse assunto. Eu sou o candidato a deputado mais votado da cidade e o segundo do PSDB na região, perdendo apenas para o deputado Papa. Agora, Bozello, o Edmur Mesquita, que é o coordenador do PSDB em toda a região da Baixada Santista, declarou agora, quinta ou sexta-feira, né? Publicamente, foi publicado, se não me engano, pelo jornal A Tribuna até, que a situação de São Vicente está definida e está resolvida. O PSDB cancelou a eleição, como você falou há pouco, a estadual, né? E o PSDB definiu que não terá candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. Palavras do coordenador do PSDB na região. E aí, como é que fica, então? Me admira uma figura como o Edmur Mesquita, que foi deputado estadual, quer dizer, um cara que tem aí uma história, né, uma ficha de serviço prestado na política, ele manchar a sua biografia de uma forma tão desonesta como ele vem fazendo agora. Ele não conversa com a militância, ele não dialoga, não mostra o porquê dessa questão, e ele é apenas o coordenador regional, ele não é o dono do partido. Se fosse no PT do B, no PSL, no PRTB, que eles trocam provisória como se troca de roupa, eu ficaria quieto. Mas não é o caso do PSDB, que é o maior partido do país, partido que tem um candidato a presidente da República que teve 50 milhões de votos, que tem o governador do maior estado da nação, e vem o seu Edmur Mesquita se prestar publicamente a um papel desse, manchando, rasgando a sua biografia. Não tem como a gente concordar. O PSDB foi fundado dentro dos princípios da democracia. Né? Eu sempre falo que nós somos, nós militantes, somos órfãos de Mário Covas. Né? O Mário sempre esteve nos principais movimentos, sempre esteve na vanguarda dos movimentos oposicionistas, sempre defendeu a democracia no nosso país. Para mim é uma infelicidade muito grande estar participando de um processo tão violento que o PSDB tem cometido com o Diretório Municipal de São Vicente. Agora, eleição não é corrida de natação, né, que o cara quer disputar para ganhar, para colocar a medalha. Isso aí tem que ser discutido com a base, não é uma corrida individual, é uma corrida coletiva, e principalmente essas lideranças que hoje cerceiam os direitos do PSDB local, elas precisam conhecer a realidade, São Vicente precisa de mudança. É isso que a gente precisa de defender e respeitar a população dos 350 mil habitantes da cidade. Camila Loi, mais participações aí, pois não? Sim, temos do Valdomiro Trento. Para o vereador. O senhor é novo na política, mas tem velhas tradições políticas familiares. O atual Congresso Nacional está colocando na Constituição financiamento privado de campanha. No seu entendimento, isso é para moralizar, ajudar o país e proteger os bons costumes, ou a história é exatamente ao contrário? Com 30 partidos políticos, iremos para onde? Financiamento de campanha, Bozello. Olha, eu acho que a reforma política no país, ela é uma discussão antiga. Tem os méritos do presidente da Câmara de ter tido a coragem de pautar a discussão, mas a reforma ela também não foi toda ela feita da forma como nós imaginávamos, né? Parece que não vai sair nada do papel, tudo vai continuar como era antes. Vamos aguardar agora a volta do recesso para ver se essas mudanças irão ocorrer. Com relação ao financiamento privado, ao público, eu acho que tem que se discutir, eu acho que não tem uma pauta definida, ninguém consegue chegar a uma conclusão do que é melhor, do que é pior. O que você precisa é moralizar, ter transparências e, principalmente, você ter uma corrida eleitoral equilibrada, né, onde
todas as lideranças que queiram se colocar, que eu acho que as pessoas precisam voltar para a política, viu, Boturão? A gente precisa atrair as pessoas de bem para a política. E quando você, às vezes, você fecha o processo, você acaba apenas permitindo que os velhos coronéis se mantenham e se perpetuem no poder. Mais participações com a gente aí, Sim. Camila? Falando ainda da prisão do José Dirceu, né, voltando no assunto, o Custódio Fernandes ligou para o nosso telefone e deu a sua opinião. Não só o José Dirceu tem que ser preso, mas como seus mentores do Lava Jato, e não sair mais da prisão por desviar recursos e prejudicar a população na saúde, educação, até mesmo na merenda escolar. E um exemplo, o ex-presidente José Sócrates ainda continua preso. Esse é um exemplo a ser seguido. José Sócrates, ex-presidente de Portugal, na verdade, né? Alguma coisa... É uma opinião? Não sei se... Eu acho que questão de corrupção, isso existe em todo lugar. É matéria da Isto É dessa semana. Os ratos invadiram Roma. Ou seja, a cidade está abandonada e a matéria elenca vários problemas com licitação, com transporte público, que querem privatizar, e então o pessoal está de greve. Quando eles falam dos ratos, eles falam no sentido genérico, ou seja, há ratos mesmo na fonte, lá, Fontana di Trevi, e há ratos também na política italiana, e há ratos na política portuguesa, há ratos na FIFA, há ratos em todo lugar. O que nós temos que entender é assim, cada pessoa, com a sua essência de ser humano, tem que entender que, sendo mandatário de um poder público, ele tem que se divorciar dos seus interesses pessoais e pensar num coletivo. Eu acho que quando chegar nesse patamar, se essa humanidade conseguir evoluir a tal nível, aí todos nós estaremos satisfeitos com política, seja na iniciativa privada, seja em qualquer lugar. Eu disse isso hoje no programa lá da Visão FM de Cubatão, do programa do Luiz Roberto, discutiu o sistema também, que eu coloquei exatamente isso, né? A corrupção é inerente ao ser humano. Agora, você não pode permitir que a corrupção vire regra. A corrupção é exceção, tem que ser assim, né? Você tem que ter 10%, 20% ali de um governo que fica debatendo e combatendo a corrupção o tempo todo. Não transformar a corrupção em regra. Aí dá esse bololô todo que nós estamos vivendo aí. Camila, pois não? Uriel Vilas Boas também ligou para cá e perguntou: por que quando se fala em credibilidade, principalmente em matéria de investimentos, critica-se o governo, mas não se fala do empresariado comprovadamente envolvido em corrupção? Não é uma discriminação? Não, o empresariado está aí sendo preso, né? É verdade, é que nunca se discutia isso, né? O empresariado parecia que ele era inatingível, inabalável, intocável, e hoje está provado que o empresariado também está pagando a sua conta. Porque só existe a corrupção porque tem quem corrompe também, né? Tem o corruptor, né? Corrupto o corruptor. Mas essa não é uma realidade que nós vivemos. O que a gente vive são os empresariados sobretaxados, com diversos custos. Cada empregado, o encargo para você ter um empregado não é só do salário, você paga o dobro, um tanto para o salário e o dobro para o governo. Ou seja, você tem dificuldade de investimento, aí a taxa Selic agora, que esse aumento já diminui o crédito do empresariado, não tem como ele investir. Ou seja, se tem problema, esse problema não pode ser atribuído ao empresariado, é quem é nosso mandatário. Empresariado é iniciativa privada, não tem nada a ver com isso. E se ele cometer algum crime, ele vai pagar na Lava Jato, ou seja, onde for. Muito bem. Agora, Pode gostar muito de queijo, né? Gostar muito de Você queijo? falou muito de rato, não pode gostar muito de queijo, é isso? Não pode. Se gostar muito de queijo, toma cuidado. Vai ser confundido aí. Agora, Camila, tem mais participações? Temos a participação do Cosme da Areia Branca. Convidados, José Dirceu e outros membros da quadrilha do governo federal não têm medo de nada porque em nosso país não existem leis rígidas para esses ladrões. O povo sabe que muitos deles e seus familiares têm bens adquiridos com o dinheiro da corrupção. Por que o Ministério Público e a Polícia Federal não sabem disso? E vê que algumas perguntas às vezes chegam, a pessoa ainda não acredita naquilo que está assistindo, né? Porque o Zé Dirceu foi preso pela segunda vez, né? Deputado federal, ex-presidente nacional do PT, ex-ministro-chefe da Casa Civil, um dos mentores intelectuais das estratégias de campanha do presidente Lula. A pessoa ainda não acredita que a coisa funciona, né? Medo ele tem porque impetrou três habeas corpus, né?
Não, é a segunda vez que ele é preso já. Segunda né? Já prisão. pagou uma pena, está em prisão Isso. domiciliar, enfim. Então está sendo preso novamente por um outro assunto, um outro escândalo que pairou sobre a sua história de vida. Mas isso que o Cosme falou já está acontecendo agora. Esse modelo de investigação feito pela Operação Lava Jato, ele vai até os familiares, ele fez esse esqueleto, esse mapa, fez um mapeamento que vai da pessoa propriamente dita, aquele político, aos seus familiares e também naquele empresariado aos seus familiares, que é uma forma de lavar o dinheiro sem ele aparecer. Isso já está acontecendo, as pessoas já estão sendo chamadas. Foi até o que motivou muita delação premiada, porque quando vai na família, aí a pessoa já se divorcia daquela armadura toda e se entrega, e foi o que aconteceu em relação a essas delações premiadas, em que os delatores, para não deixar isso atingir o interior do seu lar, acabou concordando em colocar todo esse esquema que nós estamos vendo aí através dos noticiários da TV. Agora, o que acontece, voltando para São Vicente, vereador Bozella, com relação a esses viadutos, a gente chegou a citar rapidamente, enfim, né? Mas é um projeto antigo, né? E a coisa parece que não avança, não se resolve, né? É criminoso isso, Boturão. Eu estava comentando aqui com o Heraldo agora há pouco. Assim, a falta de responsabilidade dos governantes é algo que salta os olhos. Essa briga, esses interesses, essa briga do viaduto, ela iniciou lá em 2006, em 2007, enfim, uma discussão entre a prefeitura, ou alguns outros representantes interessados na obra, e aí um queria o projeto de um jeito, o outro queria de um outro queria que alguém tomasse conta do projeto, enfim, aquelas confusões que a gente sabe que existe no bastidor, e com isso, uma obra que era de 40 milhões, ela se tornou 90 milhões, e nesse espaço de tempo, nesse ato todo que a obra ainda não foi concluída, não foi resolvida, vocês já se perguntaram quantas vidas se foram ali naqueles cruzamentos? Quer dizer, ali não é brincadeira, quer dizer, é uma obra simples, é uma manutenção de uma praça, etc. É um viaduto que vai acabar com os congestionamentos, né, que vai melhorar o turismo de sobremaneira aqui na Baixada Santista como um todo, mas principalmente vai cuidar da segurança do local. Você vai eliminar 6 semáforos de cruzamento e com isso você vai evitar a violência e as mortes que acontecem naquele local. E agora eu vejo o governo do estado novamente colocando o pé no freio, quer dizer, e prorrogando, postergando a entrega dessa obra para depois da temporada de verão. O que é que vai acontecer com aquele estrangulamento, com aquela marginal que foi construída? Né? Quer dizer, só tem um acostamento, os detritos de pedras, etc., que vai favorecer a cortar pneu, a quebrar os para-brisas. Então a marginalidade e a bandidagem vai atuar livremente naquele local. E muita coisa ruim vai acontecer. É tragédia anunciada. Na Muito temporada bem. de verão aí. Temporada de verão, que, claro, desaba turista aqui para nossa veranista, turista aqui para São Vicente, Santos, Agora, um especialmente detalhe, né? litoral sul. Essas obras deveriam ser feitas, terem sido feitas quando da construção da segunda pista da Imigrantes. Deixou-se. As obras complementares, As da segunda complementares. pista. Muito bem. Vamos chegando ao finalzinho aqui do painel regional desta edição de segunda-feira. Vereador Júnior Bozella conosco. Obrigado por estar com a gente aqui. Até uma outra, viu, Bozella? Obrigado, Boturão. Eu quero colocar à disposição da população de São Vicente, através da Câmara Municipal, que nós estamos defendendo os interesses dos servidores, das creches, das escolas, enfim, tudo aquilo que se tem problema na cidade, a nossa obrigação como vereador é vir publicamente e atuar a favor do munícipe vicentino. Muito bem. O Heraldo sempre conosco, também aqui no painel. Manuel Rogério, nosso comentarista habitual. E a Camila, hoje participando aqui nesta edição. Você está sempre conosco, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Nos finais de semana você tem 2 edições do Painel Weekend, sábado 3 da tarde, domingo 5 da tarde. Obrigado, hein?